Olá, homens misóginos que fazem um cosplay de uma fantasia irreal do que vocês imaginam ser mulher, ou seja, superficial, exibicionista. Qual era mesmo a outra coisa? Ah, e sei lá, essas pataquadas aí que J.K. Rowling fica falando de pessoas trans. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar da J.K. Rowling de novo, porque parece, né, que assim, todo ano a gente tem que ter pelo menos um vídeo, ou né, de 1 a 2 vídeos, falando de J.K. Rowling, porque ela não cansa de atacar a comunidade trans. Essa maldita, desgraçada, vagabunda, né? Mas vamos aqui falar dela de novo. Ai, meu Deus, espera, eu chamei ela de vagabunda. Acho que isso faz de mim uma misógina, né? Ai, foda-se. Vamos aqui falar sobre ela, porque ela resolveu atacar pessoas trans, né? Como sempre, ela sempre faz isso. Na semana passada ela fez isso de novo, né? E acontece que dessa vez ela acabou sendo, enfim, denunciada na polícia, porque ela falou mal de uma jornalista trans. Ela falou que essa jornalista trans era um homem misógino, fazendo um cosplay daquela fantasia irreal do que esse homem vê como sendo mulher, né? E, na verdade, ela tava falando da Índia, que eu não sei falar o sobrenome dela, é um sobrenome estranho, mas ela tava falando da Índia, que é uma jornalista trans lá do Reino Unido. E como ela falou especificamente da Índia, aí a Índia foi na polícia, né? Ela foi na polícia, a gata. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai destrinchar as merdas que a J.K. Rowling falou que levaram até ela falar mal da Índia, né? Ela falar que a Índia era um homem fazendo um cosplay. E, bom, um homem misógino fazendo um cosplay. E vamos aqui falar os desdobramentos disso da Índia ter levado o caso pra polícia. O vídeo vai ser longo, mas segura na minha mão e vem comigo. Bom, tudo começou com a J.K. Rowling mais uma vez no Twitter falando sobre como é um perigo para as mulheres cisgênero que a autoidentificação enquanto mulher possa ser um critério para entrar em banheiros femininos, que, oh meu Deus, você não pode deixar essas pessoas trans entrarem em banheiros femininos porque isso coloca em risco mulheres e meninas, né? Ela tava com esse discursinho fajudo dela, que é o discursinho que ela vem usando desde 2020, né? Já tem 4 anos que essa vaca bate nessa tecla. E sim, eu vou xingar muito ela aqui, tá? Vou xingar muito ela aqui porque eu tô revoltada, eu tô no meu direito de xingar ela. Foda-se. E aí, ela foi e tava falando dessas merdas dela e tava, né, tendo pessoas trans e pessoas trans aliadas rebatendo ela. E aí, e aí, eu não vou pegar isso desde o início dessa treta, não. Eu vou pegar, né, porque eu tive que escolher um ponto aqui, e vou pegar justamente do ponto em que ela foi responder um comentário de uma pessoa, né? Tudo isso no Twitter, tá, gente? Acho que eu já falei isso, né? Mas enfim, tudo isso no Twitter. Essa mulher ama fazer merda no Twitter, ama cometer crimes contra a população trans no Twitter, né? E aí uma pessoa foi, né, respondeu esses delírios de J.K. Rowling dizendo o seguinte, e vai aparecer aqui os prints, tanto em inglês e depois vai aparecer ele já traduzido de Google Tradutor mesmo, tá? De Google Tradutor mesmo, porque era muita coisa para eu ficar traduzindo de Google Tradutor. Joguei no Google Tradutor, foda-se. Mas, né, uma pessoa foi e respondeu a J.K. Rowling dizendo o seguinte, abre aspas, estou 100% com você no combate à violência contra mulheres. Só acho que isso pode ser melhor alcançado através de aliança com um grupo que também sofre opressão por causa do patriarcado, o que não é igual a desculpa de crimes é, por Twitter, né? O que não é igual a desculpa de crimes por Twitter, assim como você não defende a desculpa de crimes por mulheres cis. Fecha aspas. Esse foi o comentário da pessoa, né? Ou seja, a pessoa tava dizendo, tá, gata, vamos combater violência contra as mulheres cis, mas sem excluir mulheres trans, e vamos, inclusive, somar mulheres trans nessa luta, já que mulheres trans também são muito vítimas, né? Foi isso que a pessoa disse. E J.K. Rowling resolveu fazer uma threadzinha respondendo essa pessoa, e é a partir daqui que o chorume de J.K. Rowling, quer dizer, não, Chorume da J.K. Rowling começou em 2020. Mas é a partir daqui. 2019, na verdade, foi quando ela começou a curtir coisa de. Ah, enfim. Mas é a partir daqui o marco que eu escolhi. Pronto. A partir daqui o marco que eu escolhi pra gente começar a destrinchar isso daqui. Volto a dizer, tiveram outras coisas que ela disse pra trás. Vamos pegar a partir daqui dessa resposta que ela deu. Que ela disse o seguinte.
Abre aspas. É possível querer que as pessoas trans sejam seguras e felizes, reconhecendo ao mesmo tempo que existem riscos para as mulheres e meninas na erradicação de espaços para pessoas do mesmo sexo. Mulheres e meninas estão sendo pressionadas a entregar os seus direitos duramente conquistados a um grupo que representa um perigo comprovado para elas. As estatísticas não mentem. Alguns, não todos, homens transidentificados cometeram crimes sexuais e violentos contra mulheres e meninas. Alguns predadores masculinos capitalizam o ativismo de identidade de gênero para reivindicar uma identidade trans que nunca defenderam antes da condenação ou agressão. Dizer às mulheres e às meninas que elas devem aceitar riscos acrescidos a si mesmas para apaziguar os sentimentos masculinos é a própria definição do patriarcado contra o qual você afirma se opor. As mulheres vulneráveis estão pagando o preço de uma falácia da moda que tem consequências graves e reais. Fecha aspas. Essa foi a thread do inferno que essa vagabunda fez. E, gente, vamos lá, né? Primeiro de tudo, quando ela fala homens trans identificados, ela tá falando de mulheres trans e travestis. Quer dizer, mulheres trans porque travesti é uma coisa latino-americana, enfim. Ela tá falando de mulheres trans. Ela tá falando de mim, tá? Ela tá falando de pessoas como eu. É isso que ela tá falando quando ela fala de homens trans identificados. Não é de homens trans, é de mulheres trans que ela tá falando. E como toda boa TEF, toda boa conservadora, que não tem muita diferença entre uma TEF e uma conservadora, você não sabe o que é TEF, é feminista radical trans excludente, tá? E o termo é TEF porque, enfim, do inglês e tudo mais. Enfim, como toda boa TEF e conservadora, que é sinônimo quase, né? A J.K. Rowling, ela pega um ou dois casos para poder exemplificar para um grupo inteiro. E trata mulheres trans o tempo inteiro enquanto homens, ao mesmo tempo em que ela finge dizer que se importa com a nossa felicidade. Ela se importa tanto com a nossa felicidade que quer que nós não tenhamos nenhum direito e que nós não sejamos reconhecidas enquanto as mulheres que nós somos. Porque para ela tudo que importa é um punhado de cromossomos que ela não enxerga e um genital que ela não está vendo. Para ela só importa isso, né? E, gente, ela vem trazendo várias mentiras. Estatísticas comprovam que estatísticas, de que estudo, da onde tiraram esses dados? Do cu. E depois ela vai trazer mais estatísticas e mais dados e vai pegar, assim, uma matéria ou outra, que matéria não é estudo científico, mas ela pega uma matéria ou outra para poder exemplificar o que ela tá falando. E são matérias que a J.K. Rowling deturpa. São matérias que a J.K. Rowling deturpa. Mas vamos lá, né? Isso aqui continuou. Porque, para exemplificar o que ela estava falando, ela foi lá e pegou uma matéria que falava de um cara, de um pedófilo, um cara hétero cisgênero, tá? Um cara cisgênero, que ele entrou em um banheiro feminino para poder cometer violências contra mulheres, né? Ele filmou mulheres lá dentro, ele agrediu sexualmente mulheres dentro do banheiro, e ele depois alegou que ele era uma pessoa trans, então ele estava dentro do banheiro correto, né? Ele falou, ai não, eu sou uma mulher trans, então eu estou no banheiro correto, e mesmo assim ele foi preso, porque esse tipo de coisa não dá passe livre pra ninguém, tá? Mesmo se ele fosse uma mulher trans que tivesse feito isso, seria preso, tá? Seria presa, mas no caso era um homem cisgênero. Então ela pega uma matéria de um homem cisgênero que cometeu um crime sexual contra mulheres para poder exemplificar o porquê que mulheres trans não podem ter direitos. Isso faz algum sentido? Não, isso não faz o menor dos sentidos. O menor dos sentidos. Mas ela pegou isso, né, e jogou ali a argumentação dela, que é o que a gente vai ler aqui. E ela diz o seguinte, abre aspas. Aquilo que só os fanáticos, malvados e desagradáveis afirmam que acontece, e isso nunca jamais acontece e aconteceu de novo. Fecha aspas, jogou ali a matéria. Aí uma pessoa respondeu ela dizendo o seguinte, diga-me por que o argumento de que o abuso de pessoas não trans deveria significar o sofrimento das pessoas trans não faz sentido. Não consigo entender como você pode ver um artigo sobre uma pessoa não trans e fazê-lo ser sobre pessoas trans. Novamente, o estupro e a violência não são cometidos por pessoas trans. Fecha aspas. Bom, primeiro que sim, pessoas trans podem também cometer crimes de estupro e de violência, né? Mas ele estava falando sobre essa matéria específica. Ela pegou uma matéria de um crime cometido por uma pessoa cis e usou isso para exemplificar pessoas trans.
Não faz o menor sentido, essa pessoa tava justamente jogando isso. Velho, como é que você quer falar de pessoas trans que são. De que direitos para pessoas trans são perigosos para mulheres e meninas quando você joga uma matéria de um homem cisgênero? E aí a J.K. Rowling veio com toda a sua desonestidade intelectual, onde ela compartilhou uma foto, né, uma imagem assim de 4 mulheres trans, que supostamente, eu digo aqui supostamente porque eu não fui investigar também, né? Porque eu não fui investigar porque eu fiquei com preguiça, mas eu acho que deve ser verdade isso daqui, tá? Mas eu vou jogar aqui no supostamente porque eu não tenho certeza, mas imagino que possa ser verdade isso daqui sim, que eram de 4 mulheres trans que foram presas, algumas por terem cometido crimes sexuais, né? E que elas foram para a prisão feminina por serem mulheres trans, e dentro do presídio feminino elas abusaram sexualmente de mulheres cisgênero. Bom, a J.K. Rowling disse o seguinte quando ela compartilhou isso. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esses 4 casos específicos, né? Mas a J.K. Rowling compartilhou isso dizendo o seguinte, abre aspas. Eu aconselho você a fazer alguma pesquisa. Há proporcionalmente mais homens transidentificados presos por crimes sexuais no Reino Unido do que na população carcerária masculina como um todo, fecha aspas. Primeiro, dado tirado da onde? Qual é a pesquisa que mostra que no Reino Unido, proporcionalmente, existem mais mulheres trans que cometeram crimes sexuais do que homens cisgênero? Pelo menos das pessoas que estão presas lá, né? Qual? Qual é? Porque assim, ela fala isso, mas ela não linka a pesquisa que tá dizendo isso. Ela fala isso e coloca ali como prova do que ela tá dizendo essa imagem que tem 4 detentas. Essa imagem que diz o seguinte, que vocês estão vendo aí do lado, e diz o seguinte, abre aspas. Aqui estão apenas algumas das presidiárias trans que alegam ser vulneráveis na prisão masculina e processaram com sucesso para serem transferidas para a prisão feminina, onde prontamente agrediram sexualmente presidiárias. Aí tem aí uma tal de Karen White, uma Janaya Monroe, uma sei lá falar o nome dessa mulher, Sam Melhrenbecker, falei errado provavelmente, e tem essa Madeleine Harks. Cada uma delas tá aí dizendo, né, que elas, depois que foram presas, agrediram, né, agrediram sexualmente mulheres dentro desses presídios. E essa última, a Madeleine Harks, está dizendo que ela foi presa por pedofilia e que quando ela foi presa, ela, né, abusou sexualmente de outras detentas. Então, é isso que está dizendo nessa imagem. Volto a dizer, não fui pesquisar o nome de cada uma dessas, a história de cada uma dessas, não fui fazer isso. Eu acho que possa ser verdade, sim, mas não tenho certeza. Mas o que eu tenho a dizer sobre mulheres trans que são presas e cometem crimes sexuais contra mulheres cisgênero? Bom, eu não sei quais são as estatísticas que dizem que mulheres trans estupram mais mulheres cis dentro da cadeia do que outras mulheres cis estupram mulheres cis dentro da cadeia, né? Pelo menos proporcionalmente. Não sei de nenhum estudo que afirma isso. Nunca vi nenhum estudo tabulando esse tipo de dado. Nem daqui do Brasil, nem de outros países. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Inclusive, é bem raro a gente ver alguma notícia dizendo que uma detenta trans violentou uma detenta cis dentro de algum presídio, né? E das pessoas que eu conheço que já trabalharam com mulheres trans no cárcere, né, enfim, presídio feminino, e que eu já conversei, até porque, gente, eu já fui palestrar para professores, já ministrei um curso de formação para professores que atuam dentro de presídio e que estavam trabalhando com pessoas trans, com mulheres trans. Eu já fui ministrar curso de formação para um grupo de professores desses. Não tinha nenhum relato de nenhuma violência sexual sendo cometida por mulheres trans dentro do presídio, tá? Nenhuma. Nenhuma. Um total de 0 relatos que eles me deram. Uma evidência anedótica, né? Uma evidência anedótica, porque aqui eu tô falando de um relato pessoal. Não sei se tem nenhum estudo contabilizando isso. Mas o que se sabe é que dentro de presídios, tanto dentro de presídios masculinos quanto de presídios femininos, acontece muita violência sexual. Acontece muita. Não deveria acontecer. Tô normalizando que aconteça violência sexual dentro de presídio? Não estou, porque como eu disse, isso não deveria acontecer. Mas a gente sabe que acontece. A gente sabe que acontece. Infelizmente acontece. E acontece tanto de homem cisgênero violando o corpo de outros homens cisgênero,
quanto de mulheres cisgênero violando o corpo de outras mulheres cisgênero. Então, né, é bem possível que vá acontecer, sim, de mulheres trans também cometendo esse tipo de violência lá dentro. Eu sei de algum caso? Não sei. Tem esses 4 casos que J.K. Rowling citou, que eu não sei da veracidade. Tô aqui tendo como sendo verdade, né? Mas não sei. Agora, dizer que proporcionalmente tem mais violência sexual sendo cometida por mulheres trans dentro de presídios, sabe, do que por homens cisgênero dentro de presídios, ou que proporcionalmente tem mais mulheres trans cometendo violências sexuais dentro de presídios do que mulheres cisgênero cometendo violências sexuais dentro de presídios, gente, desonestidade. Tanto que ela não linkou o estudo da onde ela tirou esses dados. Ela não linkou. Por quê? Porque não existe. Mas vamos lá, porque o chorume continuou, né? O chorume continuou. Porque depois disso, a J.K. Rowling postou um textão no Twitter, né? Dizendo o seguinte: há anos que as mulheres têm dito que a autoidentificação será explorada por predadores e disseram-nos que nenhum predador se daria ao trabalho de fingir ser uma mulher. No entanto, aqui estamos nós de novo. Esse pedófilo não recebeu a clemência que esperava porque alegou ser mulher, mas muitos receberam, incluindo Kate Dolotovsky, que, num caso muito semelhante, filmou uma criança de 12 anos num cubículo de casa de banho e tentou estuprar um menino de 10 anos em um banheiro feminino e cumpriu pena numa prisão feminina. Os deliberadamente cegos continuam a insistir que o que está acontecendo não poderia acontecer. Eles se contorcem como enguias tentando encontrar uma brecha pela qual possam escapar com sua preciosa ideologia intacta. Mas ele não era realmente trans. Todos os grupos têm maçãs podres. Vocês não podem culpar todas as pessoas trans porque algumas delas são estupradoras. Você está tão determinado a se apegar aos seus slogans absolutistas e ao seu raciocínio circular que é diferente ao comprovado aumento de risco para mulheres e meninas. Observo você mentindo, se esquivando e se contorcendo, tentando justificar o injustificável. E me pergunto quando, se é que algum dia, a vergonha finalmente o encontrará. E aí ela postou, né, um print daquela, né, notícia que ela tinha vinculado, daquele homem pedófilo que fingiu ser uma mulher trans para entrar dentro do banheiro e abusar de mulheres, né? E colocou lá de novo com a descrição da notícia embaixo, né? Que dizia justamente isso. Porque o link que ela postou lá, no título não tinha falando, né? Não tinha especificando isso, ela foi e colocou lá para provar um ponto, né? Para provar o porquê que ela estava relacionando esse crime com pessoas trans, né? Gente, existem mulheres cisgênero que são pedófilas. Existem mulheres cisgênero que estupram. Existem mulheres cisgênero que violentam outras mulheres de diversas formas. Então, quando essas mulheres cisgênero cometem esse tipo de crime, o que se faz com elas? Para onde que você manda essas mulheres cisgênero que cometem um crime de pedofilia, um crime de abuso sexual contra outra mulher, ou que violentam outra mulher de alguma forma? Você manda elas pro presídio masculino, por elas terem cometido um crime que, na visão de TERFs, é um crime tipicamente masculino? Você faz isso? Não, você não faz isso. Você joga elas para um presídio feminino, e se cometer um crime sexual, essa pessoa ela fica sendo mais observada lá dentro e por vezes, né, quando é possível, ela fica numa cela separada para evitar que ela cometa crimes sexuais contra as outras detentas. É isso que você faz. É isso que você faz. Você não manda a mulher cisgênero para um presídio masculino. Então por que a mulher trans você tem que mandar para um presídio masculino? Porque nasceu com pinto? Nasceu com pinto, aí ela tem que ser mandada para o presídio masculino, independente de qual crime que ela tenha cometido? A mulher trans cometeu um crime de furto, ou de roubo, ou de tráfico, ela tem que ir para um presídio masculino porque ela nasceu com pinto, para ela ser violada dentro do presídio masculino de diversas formas possíveis? Ou ela tem que ir para um presídio feminino? E se ela tivesse sido presa por ter cometido um crime sexual, ela deveria ir para um presídio feminino e ficar em uma cela separada, ou ficar em uma observação intensa para que ela não cometa esse crime de novo, exatamente como fazem com mulheres cisgênero que cometem esse tipo de crime, exatamente como faz com homens cisgênero que cometem esse tipo de crime e são presos em presídios masculinos. Você prende ali e observa para que eles não cometam esse tipo de crime ali com os outros detentos. Então faz a mesma coisa com as mulheres trans, só que no presídio feminino. Pronto! Pronto! Não é difícil de entender isso. E não, você não pode pegar um
2, 3 ou 4 casos, né, que aconteceram de uma pessoa trans cometer um crime e explanar isso para um grupo inteiro para tirar direito de um grupo inteiro. Porque quando um homem negro comete um crime, a gente não vai tirar direitos de todos os homens negros, né? A gente não vai porque a gente sabe que isso seria o quê? Racismo. Que isso é você pegar um caso para exemplificar para todo um grupo e justificar isso para tirar direito de todo aquele grupo. Você não faz isso com nenhum grupo, então por que que com pessoas trans tem que ser aceitável fazer isso? Por que que com mulheres trans tem que ser aceitável fazer isso? Por que que eu, Samantha, deveria perder os meus direitos, eu que nunca cometi nenhum crime, deveria perder os meus direitos por causa da possibilidade de alguém que não faz parte do meu grupo fingir que faz parte do meu grupo para cometer um crime. E isso não faz o menor sentido. Mas vamos lá que ainda tem mais chorume por aqui, porque a gente nem chegou na parte da Índia ainda. Mas chegou na primeira parte da Índia agora, porque, né, uma pessoa que é o socialista Stanley, ele foi e resolveu responder esse textão da J.K. Rowling com um GIF da Índia, né, e dizendo o seguinte: Olá, Joanne. Então você está dizendo que essa senhora deveria usar o vestiário masculino? E aí a J.K. Rowling respondeu dizendo o seguinte, abre aspas. Você me enviou o vídeo errado. Não há uma senhora nesse aqui. Apenas um homem deleitando-se com sua performance misógina de que ele pensa que mulher significa narcisista, superficial e exibicionista. Fecha aspas. Acho que era narcisista, né, que eu tinha esquecido ali na introdução. Então, né, aí ela atacou a Índia. Ela disse que a Índia é um homem, ela disse que a Índia é misógino, e ela disse que a Índia tem essa fantasia do que era uma mulher. Depois ela fez um outro ataque, né, porque depois disso ela postou um outro textão, e aí essa mesma pessoa, enfim, continua a treta, né. Mas, gente, se até então a J.K. Rowling se blindava dizendo que ela não era transfóbica, que ela estava preocupada com os direitos das mulheres, né, que ela estava preocupada com a segurança de mulheres cisgênero, né, de mulheres que nasceram com uma buceta, e ela só estava preocupada com essas mulheres, mas que ela se importa com pessoas trans sim, agora ela não pode mais dizer isso porque aqui ela fez um ataque muito deliberado contra uma pessoa trans, né? Não que antes ela não fizesse, ela fazia, porque ela ficava dizendo que nós éramos homens, né? Ela sempre ficava falando isso. Ficava colocando nós mulheres trans enquanto homens e colocando os homens trans enquanto mulheres, né? Mas agora ela fez isso de forma mais incisiva e contra uma pessoa em específico. Mas vamos continuar, porque tem mais chorume. Mas ela disse o seguinte, né? Vamos lá. Abre aspas. Não deixamos nossas portas e janelas abertas quando saímos porque os ladrões encontrarão uma maneira de entrar de qualquer maneira. Estranhamente, nunca ouvi ninguém dizer: vamos parar de verificar os antecedentes dos professores porque os pedófilos sempre encontrarão uma maneira de interferir nas crianças. Quando os homens, todos os homens, independentemente de como se identifiquem, são banidos dos espaços femininos, aqueles que desrespeitam a proibição podem ser desafiados dentro e fora do espaço. Eles se consideram suspeitos ao quebrar uma regra que os homens decentes respeitam. Ninguém afirma que a regra conseguiu impedir a entrada de todos os homens que desejam cometer voyeurismo ou agressão sexual. O que estamos dizendo é que permitir que homens entrem em espaços exclusivos para mulheres com base na reivindicação de serem mulheres remove um obstáculo que até agora foi comprovado para aumentar a segurança de mulheres e meninas. 88% dos crimes sexuais cometidos em vestiários acontecem naqueles que são unissex. Por quê? Porque os homens malignos não têm de justificar sua presença perto de mulheres e meninas nuas. Eles não podem ser desafiados, eles não se destacam. Isso é óbvio para todos, exceto para os ingênuos terminais. É muito raro notar que cada homem que defende a remoção de espaços para pessoas do mesmo sexo está defendendo o seu próprio direito de entrar nesses espaços. Eu sei por experiência própria que eles fingem indignação quando esse ponto lhes é colocado, tagarelando que estão apenas sendo progressistas, bons e virtuosos que defendem as mulheres trans, que pessoalmente não aproveitarão a nova oportunidade que lhes são proporcionadas.
as novas oportunidades que lhes são proporcionadas. A verdade é que, em vez de denunciar a violência masculina contra as mulheres trans, de trabalharem para tornar os espaços masculinos mais seguros, esses homens investiram sua energia na luta para eliminar os direitos das mulheres e das meninas à segurança, à privacidade e à dignidade. E se alguém realmente acredita que nenhum desses entusiasmados aliados masculinos heterossexuais e não transidentificados não está pessoalmente fascinado pela ideia de mulheres e meninas perderem proteções básicas, tenho vários pontos para lhes vender, fecha aspas. Esse vários pontos para lhes vender é coisa de anglo-saxão aí, tá? É coisa de anglo-saxão. E ela disse isso respondendo, né, um comentário que alguém tinha feito no textão dela anterior, dizendo, né, abre aspas, mesmo que isso fosse verdade, como impedir as mulheres trans de entrarem nos espaços femininos protegeria contra predadores. Eles entram de qualquer maneira e assim fazem desde que existem espaços para mulheres. É claro que existem predadores trans e eles deveriam ser presos, mas essa não é a maneira de fazer isso, fecha aspas, né? Então, todo esse textão dela, que ela jogou até professores no meio, foi para dizer isso daí, né? Para responder esse comentário. Gente, puro chorume, né? Primeiro que tem sim que continuar existindo espaços separados por gênero, não por genital, tá? Então tem sim que continuar existindo espaços separados por gênero. Eu, pelo menos, não defendo que todos os espaços virem unissex. Não acho que a gente deveria ter todos os banheiros sendo unissex, todos os vestiários sendo unissex, não. Tem que ter sim feminino, masculino e o neutro. Feminino, masculino e unissex. Tem que ter os três, na minha visão. Os três, né? Mas os espaços femininos são, sim, necessários que existam, justamente porque pessoas tiram a roupa dentro desses espaços, né, principalmente de vestiários, eles têm que ser separados por gênero. Uma mulher trans entrar lá dentro, gente, não causa nenhum problema. Nenhum problema uma mulher trans entrar lá dentro, né? E aí, ela sugere o quê? Que os homens cisgênero tornem os espaços masculinos mais seguros para que as mulheres trans entrem nesses espaços e não nos espaços das mulheres cis. Ela realmente acha que isso é fazer muito por pessoas trans. Que isso é fazer muito por pessoas trans. Não, caralho! Eu não tenho que entrar na droga de um banheiro masculino. Eu não tenho que ser obrigada a entrar na droga de um vestiário masculino. Não, eu sou uma mulher. Olha a minha aparência. Olha pra mim como é que eu vou entrar na caralha de um banheiro masculino. Como que eu vou entrar na porra de um vestiário masculino? O que vai acontecer comigo se eu entrar no espaço desse? No mínimo, na melhor das hipóteses, eu vou ser expulsa de lá pelos caras que vão, né, falar, não, moça, esse lugar aqui não é seu. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, eu vou apanhar, eu vou ser estuprada. É isso que vai acontecer comigo, se eu ficar entrando nesses espaços, tá? É isso que vai acontecer comigo se eu ficar entrando nesses espaços. Mas ela não se importa com a segurança de pessoas trans, ela só se importa o quê? Ela só se importa em tirar os nossos direitos. É só com isso que ela se importa, porque ela não se importa tanto assim com mulheres e meninas, como ela diz que se importa, não. Não se importa, porque se ela se importasse com mulheres e meninas, ela se importaria com todos os grupos de mulheres, com todos os grupos de meninas, que se inclui mulheres trans e meninas trans. Mas ela não se importa, né? É só uma TFzinha escrota maldita. E aí nisso veio, né, essa pessoa, o socialista Stanley, que respondeu nesse textão aí, dizendo, né, o seguinte: se a Índia Willoughby, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Mas, enfim, ele disse: se a Índia Willoughby é uma misógina, por que ela se tornou mulher? Pensando. E aí a J.K. Rowling respondeu, né, atacando mais uma vez a Índia, dizendo, abre aspas, a Índia não se tornou mulher, a Índia está fazendo cosplay de uma fantasia masculina misógina sobre o que é uma mulher, fecha aspas. É isso, gente, olha só, estou eu aqui fazendo um cosplay da minha fantasia misógina sobre o que é mulher. É isso que eu tô fazendo aqui. É isso que eu tô fazendo aqui, né? Tô fazendo um cosplay. Não é como se eu vivesse toda a porra da minha vida desse jeito. Não é como se eu passasse 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, durante todo o ano, vivendo dessa forma. Não, isso daqui é um cosplay. Isso daqui é um cosplay, né? É um cosplay. Porque a minha vivência, toda a minha experiência de vida,
toda a vivência da Índia, toda a experiência de vida da Índia e toda a vivência de qualquer pessoa trans nesse mundo, toda a vida das pessoas trans é completamente comparável a uma fantasia que você põe pra ir no evento pra tirar uma foto. Totalmente comparável, né, J.K. Rowling, filha da puta? Totalmente comparável, totalmente comparável. Ai, gente, olha, sinceramente, né? Sinceramente. Aí, pra fechar essa sessão, porque depois disso vieram outras sessões, tá? Não vou chegar aqui no final da transfobia da J.K. Rowling, não, porque até agora, nesse exato momento que eu tô gravando isso, no dia 12/3, ela continua, tá? Do dia 4 ao dia 12/3, ela continuou falando um monte de merda transfóbica lá na porra do Twitter dela. Mas ela foi e terminou essa sessão aqui colocando aquele tweet dela de 2020, aquele tweet mentiroso dela, né? Dizendo: respeito o direito de cada pessoa trans de viver da maneira que for autêntica e confortável para ela. Eu marcharia com você se você fosse discriminado por ser trans. Ao mesmo tempo, minha vida foi moldada por ser mulher. Não acredito que seja odioso dizer isso, fecha aspas. Ela falou isso logo depois dela atacar uma mulher trans. Ela postou isso, que ela, né, disse em 2020, ela repostou isso, dizendo que marcharia ao lado de uma pessoa trans se essa pessoa trans sofresse preconceito por ser trans, logo depois dela própria proferir preconceito contra uma mulher trans por ela ser uma mulher trans. Lógica onde? Lógica toda enfiada dentro do cu dela, né? Toda enfiada no mais profundo do cu dela, quase saindo pela boca dessa vaca, né? E ela vai e, né, repostou isso e dizendo o seguinte, abre aspas: sexar com precisão homens transidentificados que enviam abusos misóginos às mulheres não é discriminação. Homem não é uma calúnia. Sei que muitos de vocês pensam que a ONU deveria intervir sempre que mulheres magoam os vossos egos, mas não existe nenhum direito humano à validação universal. Fecha aspas. Aí ela vem dizer pra nós que ela não foi transfóbica ao dizer que a Índia é um homem. Porque, gente, homem não é ofensa. Cara, assim, é apelar pra mais pura desonestidade intelectual. Pra mais pura mesmo desonestidade intelectual. É isso que essa vaca faz ao dizer que homem não é xingamento, então a gente não deveria estar ofendida. Olha, sinceramente, aí ela foi e depois postou lá um tweet, né, da Índia, que a Índia tava, né, ela tava dizendo o seguinte: qual o tamanho da van que eu precisaria para sequestrar Joanna Cherry, Mayo Potato e a mulher caçadora de bruxas, né? Enfim, era uma piada. Era uma piada que ela tava fazendo justamente por conta dessas pessoas serem transfóbicas. Ela queria livrar o mundo das pessoas e fez isso em um tom de uma piada irônica. E a J.K. Rowling, com toda a sua desonestidade intelectual, foi lá e colocou isso como se de fato fosse a Índia querendo sequestrar a J.K. Rowling ou induzindo o sequestro a J.K. Rowling, né? Pelo amor de Deus, né, J.K. Rowling? Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Aconteceu isso. A Índia ficou puta. E foi pra polícia. Aí, eu tô aqui falando de Índia, até agora eu não falei quem é a Índia, né, exatamente. A Índia Willoughby, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas a Índia Willoughby, ela é uma mulher trans que já participou do Big Brother, lá do Reino Unido, né? E ela é repórter também, ela é jornalista e atualmente ela trabalha numa emissora de TV enquanto jornalista. E ela, né, foi considerada a primeira mulher trans a ingressar na carreira de jornalista, assim, a primeira mulher trans jornalista de emissora lá do Reino Unido, né? Então, essa é a Índia, tá? Essa é a Índia. Vocês estão vendo aqui foto dela e tudo mais. Aí a Índia, né, diante disso que aconteceu, ela ficou puta e ela foi na polícia prestar queixa. Porque ela foi atacada diretamente, né? Diretamente atacada, difamada e tudo mais. E ela foi na polícia. Só que acontece que no Reino Unido não existe uma legislação forte para proteger pessoas trans que sofrem transfobia. Então, essa denúncia não vai levar a praticamente lugar nenhum. E a Índia fez uma thread, tá, de 10 tweets para falar sobre isso. Eu vou ler esses tweets aqui com vocês. Ela disse o seguinte:
Encontrei a polícia hoje por causa do tweet flagrantemente transfóbico de J.K. Rowling sobre mim, alegando que eu era um homem que estava apenas fazendo cosplay de ser uma mulher. Uma declaração que é obviamente grosseiramente ofensiva para qualquer pessoa que pense corretamente. Os dois agentes de polícia, que foram absolutamente adoráveis, explicaram que compreendiam perfeitamente o que tinha acontecido, mas devido à legislação e decisões aprovadas sobre esse governo conservador, o crime de ódio era muito mais difícil de processar. Embora eu esteja abrangida por uma das características protegidas, redesignação de gênero, e seja legalmente reconhecida como mulher, para constituir um crime de ódio é necessário provar o ódio e um crime como dois componentes separados para um comentário feito online. Embora o tweet de J.K. Rowling atendesse os critérios de ódio, ele não cruzou o limiar de um crime, ou seja, vandalismo à minha propriedade, agressão física, o que significa que não atendeu a todos os requisitos para ser processado como crime de ódio. No entanto, atingiu o limite para ser oficialmente registrado pela polícia como um incidente de ódio, não crime. Isso é importante, pois destaca a parte mais importante para mim dos comentários horríveis de J.K. Rowling que estão colocando a comunidade trans em perigo. Um registro foi feito. A alegação plausível de negação de J.K. Rowling de que ela nunca disse nada transfóbico agora oficialmente desapareceu. Registrado pela polícia. Solicitei que a polícia contatasse a J.K. Rowling para lembrá-la de que o que ela disser poderia ter consequências potencialmente terríveis para outras pessoas. Você só precisa ler os abusos gráficos e as ameaças de morte na minha linha do tempo para ver isso. Sinta-se à vontade, mergulhe. A partir daqui, a legislação do Reino Unido claramente precisa mudar. Os crimes de ódio LGBTQIA+, devem ser considerados tão graves como os crimes relacionados com a raça ou religião. Atualmente, são os únicos dois que não exigem a componente extra de um crime real separado para justificar as acusações de crime de ódio. Idealmente, todas as 9 características protegidas deveriam ser totalmente protegidas. Continuarei a falar sobre a repugnante transfobia que é galopante na Grã-Bretanha, graças a esse governo ridículo, aos meios de comunicação britânicos, aos críticos de gênero e às celebridades como J.K. Rowling e Rick Gervais. Vidas estão em risco. Finalmente, sempre me defendi e isso não vai mudar. Estou realmente desapontada que outros estejam intimidados por esses agressores e pelo que chamo de o enxame, que segue J.K. Rowling e se deleita em abusar da comunidade trans. Fecha aspas. Foi isso que a Índia disse nessa thread, né? Basicamente, acontece que no Reino Unido não existe crime de transfobia igual aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, né, olha só, se você tá aí querendo falar que eu faço um cosplay, que eu sou um homem misógino e blá blá blá, essas mesmas merdas que a J.K. Rowling falou, sinto lhe dizer que aqui no Brasil isso é crime sim, tá? Porque o STF equiparou crimes de LGBTfobia a crimes de racismo e depois equiparou crimes de LGBTfobia a crimes de injúria racial. Então, ao você dizer uma coisa como essa que a J.K. Rowling disse, aqui no Brasil você pode sim ser preso por isso, tá? Então pensa bem antes de falar essas merda aí, porque se eu quiser denunciar eu posso, tô no meu direito, tá? Tô no meu direito. E bom, aqui no Brasil tem essa equiparação, lá não tem essa equiparação. Então lá, isso tudo que a J.K. Rowling fez entra como um crime de ódio, que lá na descrição que os policiais vão fazer vai estar apontado como transfobia, sim, mas, né, não caracteriza um crime de ódio para ter uma punição. Meio que fica só registrado. É igual quando a gente faz um boletim de ocorrência e fica só no boletim de ocorrência. Foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. Tem um boletim de ocorrência por transfobia contra a J.K. Rowling, já que ela foi transfóbica com a Índia. Foi isso que aconteceu aqui. Como não existe essa equiparação a crimes raciais ou religiosos como existe aqui no Brasil, não pôde ter isso não pode virar, de fato, um crime a ponto da J.K. Rowling sofrer qualquer tipo de sanção jurídica, né? Então não cabe um processo, algo do tipo, até cabe processo por danos morais, né? Cabe um processo ali, sei lá, por difamação, algo do tipo, mas não um processo por um crime de ódio transfóbico e tudo mais, né? Como caberia aqui no Brasil. Lá no Reino Unido, né, tá sob um governo conservador já há bastante tempo, e eles vão freando tudo que
vem de legislação minimamente progressista para pessoas LGBTQIA+, e eles também vão tornando, enfim, as leis mais turvas no que diz respeito a crime de ódio. Então, é complicado, tá? Reino Unido complicado, uma merda, tá? Uma merda para pessoas LGBTQIA+, que estão lá. Uma merda, uma merda. E, bom, a J.K. Rowling não vai ser processada de fato por causa disso, né? Não sei, talvez a Índia até decida entrar de fato com o processo, né? Mas ela não vai sofrer grandes sanções, ela não vai ser presa. Ela não. No máximo, ela vai ser multada se a Índia resolver entrar com um processo que vai demorar uns anos até correr todo, né? Mas ela não vai sofrer nenhuma sanção, pelo menos nenhuma imediata. Mas agora tem um boletim de ocorrência de que ela foi transfóbica com uma mulher trans, né? Foi isso que aconteceu. É uma grande vitória para a comunidade trans? Não. É uma vitória para a comunidade trans? Ínfima, ínfima, ínfima. Ínfima, até porque a J.K. Rowling continuou falando das merdas transfóbicas dela e vai continuar e não vai sofrer nenhuma sanção, né? Até porque vai lembrar que ela é bilionária. Bilionários sofrem como? Não sofrem, não sofrem. Só quando cometem algum crime fiscal. E olhe lá, né? E olhe lá. Mas, gente, é isso, tá? É isso. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui, né? Vamos agradecer ao nosso STF, porque aqui crimes de LGBTfobia, incluindo transfobia, tá? Incluindo T-fobia, transfobia, são crimes equiparados a racismo e injúria racial. Então aqui, por mais que seja o país que mais mata pessoas trans, por mais que seja o país que tem mais crimes contra pessoas trans em todo o mundo, né? Por mais que seja esse país merda pra você ser uma pessoa trans, pelo menos a gente tem como recorrer judicialmente, pelo menos a gente tem como recorrer na polícia de fato, né? Pelo menos aqui a gente tem mais amparo jurídico para conseguir fazer com que os nossos direitos valham do que lá no Reino Unido, que eles não têm esse amparo jurídico igual nós temos aqui, né? Então vamos agradecer ao nosso STF por isso, mas também, né, não fizeram mais do que a obrigação deles também, né? Não fizeram mais do que a obrigação, já que o legislativo não quis fazer essa obrigação deles, porque era obrigação do legislativo. Não quiseram fazer, a STF fez alguma coisa. Parabéns, não fez mais do que a obrigação, mas obrigada ainda assim, né? Obrigada ainda assim. E, gente, olha, se você gosta de Harry Potter, porque eu amo Harry Potter, tá? Eu amo Harry Potter, vocês sabem disso. Continuo amando Harry Potter, mas tá cada vez mais, assim, amargo gostar de Harry Potter, né? Cada vez mais amargo. Agora, toda vez que eu vejo uma coisa de Harry Potter, sempre me dá um mix de sentimentos. Eu não interajo mais com fãs de Harry Potter, porque a maioria deles viraram os passadores de pano do caralho pra J.K. Rowling. No começo, a maioria dos fãs de Harry Potter não ficava passando tanto pano pra ela, agora passam pano pra ela, tá? Mas você gostar de Harry Potter não te faz uma pessoa transfóbica, não. Não te faz uma pessoa transfóbica. Você continuar consumindo coisas de Harry Potter não te faz uma pessoa transfóbica. Já fiz vídeo aqui sobre isso, né, e tudo, quando saiu Harry Potter Legacy. Não te faz. Mas você defender J.K. Rowling, você continuar admirando J.K. Rowling, aí sim faz de você uma pessoa transfóbica, porque no mínimo você não se importa com pessoas trans. Se você defende essa vagabunda, se você ainda admira essa vagabunda, no mínimo você não se importa com pessoas trans. No mínimo, no mínimo. Porque você não admira uma pessoa que é racista, quer dizer, né? Racistas admiram pessoas que são racistas, né? Racistas admiram pessoas que são racistas. Sei lá, antissemitas admiram pessoas que são antissemitas, né? Capacitistas admiram pessoas que são capacitistas. Transfóbicos admiram pessoas que são transfóbicas. Então, se você admira a J.K. Rowling, sim, você é uma pessoa transfóbica. Se você ainda continua gostando muito do universo que essa vagabunda criou, na época em que ela não era uma transfóbica de merda, aí tudo bem. Aí você não é uma pessoa transfóbica por isso, né? Não é. Mas eu não interajo mais com fã de Harry Potter, não. Tá? A não ser pessoas que são trans e são fãs de Harry Potter ainda, ou pessoas que são trans aliadas e são fãs de Harry Potter. Coisas eu interajo. Agora, em comunidade de Harry Potter, sabe? Em páginas de Harry Potter, eu quero que as pessoas que estão lá se explodam. Se explodam, porque quando você vai ver comentário, é geral ali admirando a vagabunda da J.K. Rowling. E é triste ver uma obra que era bonita, né? Uma obra que falava justamente sobre bullying, né? Sobre exclusão, sobre
você fugir de um mundo que te oprimia para entrar no mundo mágico, você lutar contra o fascismo dentro desse mundo mágico. Uma obra que ela era antifascista na sua originalidade, ter sido criada por uma pessoa que virou isso, né? Que virou esse lixo transfóbico de merda que virou J.K. Rowling. É triste. É triste. A situação é toda triste. Eu espero que um dia, não vai ser agora, não vai ser com esse caso da Índia, mas eu espero que um dia essa vagabunda seja judicialmente criminalizada por causa dessas merdas que ela fica fazendo, por causa de toda a transfobia que ela tá espalhando por aí, né? E se você quer me chamar de misógina porque eu chamei ela de vagabunda, aqui ó, pronto. Mais uma misoginia aqui pra você colocar na minha conta. Um beijo pra vocês, tá? E esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Comenta o que você achou aí. Lembre-se que se você quiser me xingar de alguma coisa, se um dia eu quiser entrar na justiça contra você, eu posso. Porque aqui no Brasil isso é crime, a gente não tá no Reino Unido, a gente tá no Brasil, tá? A gente tá no Brasil. Então lembre-se disso antes de você comentar aí, porque se um dia eu decidir... Beijos pra vocês, né? Mas é isso, copia o link, compartilha por aí. Não esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. A gente se vê na próxima, até mais. Ah, e pra quem acompanha aqui a transmissão e gosta de falar da transmissão, acho que as nossas lives vão voltar na semana que vem, tá? Eu acho que eu vou conseguir fazer live na semana que vem. Minha perna ainda tá machucada, mas tá melhorando bastante. Já não dói mais, então acho que eu vou conseguir fazer a live. É isso. Pandora, para, você tá me empurrando. Não, Pandora, para de me empurrar, pelo amor de Deus.